Olá, essa é uma aula de exercícios para o capítulo Oxirredução, a primeira parte do capítulo que compõe o NOx, os conceitos redox, que nós vimos em 3 aulas. Nesta aula aqui nós vamos fazer alguns exercícios dessa lista que se encontra no meu blog, o link na descrição do vídeo. E no exercício 2 nós temos algumas substâncias, a substância simples do cloro, cloreto de potássio, perclorato de sódio, cloreto de alumínio. Qual é o NOx do cloro em cada um deles? Na primeira substância, o NOx do cloro, como é uma substância simples, vale 0. Na segunda substância, uma vez que o potássio é mais 1, e o cloro, por ser o mais eletronegativo à direita, um halogênio, tem seu NOx menos 1. No perclorato de sódio, o cloro não é o mais eletronegativo, e nesse caso, então, nós temos que calcular o seu NOx. Sódio é um alcalino, mais 1. Oxigênio, menos 2. Um sódio apenas na estrutura, vamos subir multiplicando, mais 1. Oxigênio menos 2 vezes 4, menos 8. A somatória dos NOx tem que ser igual a 0, portanto, sobre o cloro, mais 7. Como há um cloro apenas na estrutura, o NOx do cloro aqui ele é mais 7. E na última substância, nós temos o alumínio nos seus compostos é mais 3, o cloro, o mais eletronegativo da estrutura, acaba sendo menos 1. E no exercício 6 nós temos, para a reação a seguir indique os agentes oxidante e redutor. Começando com o NOx de todos os participantes. O hidrogênio com a metal mais 1, são 2 hidrogênios mais 2. Para ser igual a 0, o enxofre é menos 2. Como há apenas um enxofre, menos 2. A substância I2 é uma substância simples, então o NOx do iodo é 0. Nos produtos, substância simples do enxofre, 0. E no HI, hidrogênio é mais 1, iodo, menos 1. Muito bem. Agora, vamos analisar o que houve com o NOx dos elementos que variaram. No caso do enxofre, ele sai de menos 2 e vai para 0. Aqui nós podemos perceber um aumento do NOx. Se houve um aumento do NOx, nós temos uma oxidação. Ao passo que, no caso do iodo que sai de 0 e chega em menos 1, de 0 para menos 1 teve uma diminuição do NOx. Então, neste caso aqui, de 0 para menos 1, nós temos uma diminuição do NOx, uma redução. E aí é importante lembrar, né? O agente oxidante, a substância que contém um elemento que sofre redução. Portanto, o agente oxidante do processo, substância que contém o elemento que sofre redução, é o I2, sempre nos reagentes, enquanto que o agente redutor, substância que contém o elemento que sofre oxidação, H2S. E para finalizar, aqui uma questão que apareceu no vestibular da Unicamp. Suspeitou-se que um certo lote de fertilizante estava contaminado por apreciável quantidade de sal de mercúrio 2. Um sal de mercúrio 2. NOx para o mercúrio aí, mais 2.
Foi feito então um teste simples. Misturou-se um pouco do fertilizante com água, introduziu-se um fio de cobre polido, cobre metálico, cobre zero, o qual ficou coberto por uma película de mercúrio metálico. Escreva a equação da reação química que ocorreu, indicando quem é o oxidante. Muito bem. Então, inicialmente nós temos o mercúrio 2, os cátions bivalentes de mercúrio. Nós temos o cobre zero, cobre metálico, e no processo houve a deposição de mercúrio metálico, mercúrio zero, e há aqui o cobre, o cátion cobre 2+. Então aqui repare você que o mercúrio ele sai de +2 e chega em zero, o cobre sai de zero e chega em +2. Muito bem, então nós vamos ter a seguinte relação aqui, veja, de +2 até zero, houve uma diminuição do NOx, portanto houve uma redução do mercúrio. Nós temos uma redução do mercúrio, ao passo que para o cobre, que era zero e passou a ser +2, no caso do cobre, houve uma oxidação. No caso do cobre, uma oxidação. Como o problema quer saber o oxidante, o agente oxidante, o agente oxidante é a substância que age oxidando e contém o elemento que sofre redução. Então, no caso, seria o mercúrio 2, o sal de mercúrio 2, o HG2+. Se você chegou até aqui, muito obrigado e até a próxima aula.